Prezado telespectador, um prazer imenso poder contar novamente com você no Núcleo de Educação e Cultura da TV Comunitária do Rio de Janeiro. E hoje contamos com a presença de Bruno Gregório. Bruno Gregório é formado em Filosofia pela UERJ e em História pela Universidade Estácio de Sá. E ele vai nos narrar um pouquinho da história de São Cristóvão. Olá a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, André. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco de história, em especial história do Rio, né, que é muito interessante, para mim é muito caro. Bom, André, sendo bem objetivos, em 1565 nós temos aí um marco da fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Né. Nesse ano de 1565 é registrado um pedido de Gonçalo de Oliveira, um jesuíta, ao Estácio de Sá, para a concessão de uma sesmaria. Né? Anos depois, 3 anos depois, de 1568, já o Mendes Sá, porque o Estácio morre na fundação da cidade, ele concede a Sesmaria do Iguaçu, tá? À Companhia de Jesus. Okay? A Sesmaria do Iguaçu, ela é delimitada da margem esquerda do Rio Comprido, que nós chamamos hoje como Rio Comprido, mas na época era conhecido como Rio Iguaçu, até a desembocadura do Rio Inhaúma, lá em cima, na altura de onde hoje é ali Manguinhos, a Fiocruz, né? Tudo já aterrado e transformado na Avenida Brasil, mas ali você não vê mais essa foz, mas você tinha uma foz ali próximo da onde é a entrada da Ilha do Governador, né, do Rio Inhaúma. Então, assim, é uma quantidade de terras absurda, né? Absurda. E por volta de entre 1572, né, e 1586, os jesuítas eles ocupam de fato esse território, né, um território muito grande, e eles fundam os 3 primeiros engenhos dessa Sesmaria. O Engenho Velho, que é a Tijuca, propriamente dito, o Engenho Novo, os 2 circulando em torno da freguesia de São Francisco Xavier, por isso que é São Francisco Xavier do Engenho Velho, o nome da igreja, né, ali na rua São Francisco Xavier, na Tijuca, e a Fazenda São Cristóvão, que vai ser posta, né, bem próxima à praia, né, na época praia de São Diogo, ali você tem uma geografia completamente diferente dos dias de hoje, devido ao processo de aterramento, e numa parte mais elevada, né, e a gente vai entrar nesse meandro porque ali você tem um entorno de alagadiços, pântanos, rios se entrecortando, subindo e descendo, então é um terreno muito difícil, tem a ver inclusive com o nome com que o bairro é batizado, como nós vamos ver, e num ponto mais alto é feito a sede, né, a casa dessa fazenda, que é dada em homenagem a São Cristóvão. Bom, por que São Cristóvão é escolhido? Quem seria o fazendeiro da época? Oi? O fazendeiro da época? Não, então era administrado pela Companhia de Jesus, né? Como é que eram essas propriedades da Companhia de Jesus? Era plantation, né? A gente aprende na escola plantation, focada em grandes produções agrícolas, de cana-de-açúcar, principalmente no início do primeiro ciclo, né? E produções menores, podendo arrendar parte do terreno, e isso vai ser feito para poder ocupar o território, né, e gerar mais renda para a Companhia de Jesus, né, com culturas menores, criações de gado, caprinos, enfim. Né, mas tudo administrado pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas. Eles são os donos dessa terra, né, tem até algum tributo. E a mão de obra? A mão de obra é praticamente escrava. Né. Nesse primeiro período, você tem... Nessa época eu acho que não havia ainda a figura do negro dentro... Não. Você não tinha ainda africanos escravizados nesse período, né? Nesse período inicial. Uhum. Né? Mas logo depois chegam, mas a princípio eram indígenas escravizados, sim. Né? E alguns parcos colonos portugueses que arriscavam a vida e vinham para cá, a cidade ainda muito incipiente. Mas eu quero fazer um parênteses para falar sobre o santo que batiza, né, que é São Cristóvão, e que tem a ver
a escolha desse santo é muito peculiar e faz parte dessa apresentação para a gente poder tomar um contato com o bairro, que tem a ver diretamente com a geografia do santo. A geografia é o estudo da vida dos santos, né, pela Igreja Católica, tem uma história oficial. E pela geografia, pela história de São Cristóvão, o que acontece? São Cristóvão, ele era chamado de repróbo, ou seja, ele era alguém excluído de uma tribo da Palestina, enfim. E era um homem muito grande, muito corpulento, né? E que num dado momento sai à procura de alguém, a geografia, que é uma espécie de estudo da vida dos santos, acaba se misturando com a mitologia, de alguém mais forte que ele, né? Em um dado momento, ele se converte ao cristianismo, tá? E aí passa a dedicar sua vida a auxiliar o próximo. E aí num ponto da antiga Palestina, onde tinha um rio, onde as pessoas tinham muita dificuldade para passar, ele ficava lá a troco de comida, água, enfim, passando as pessoas de um lado para o outro, ajudando nessa passagem. Ele é muito forte, muito grande. E diz, essa geografia, que em um determinado momento, uma criança pediu para que ele passasse ela para outra margem. E quando ele pegou essa criança, ele achou muito esquisito o peso dessa criança. Essa criança era muito pesada. E com muito esforço, mais até do que em geral ele faria, ele conseguiu levar a criança até a outra margem. Na outra margem, essa criança teria se revelado como o menino Jesus. Por isso que na iconografia de São Cristóvão, né, ele está com uma criança, né, que é o menino Jesus, levando no ombro um cajado. E aí na geografia tem toda uma questão de o menino Jesus ser pesado por conta do pecado dos homens, vai se intrincando nisso daí. Mas por que os jesuítas escolhem a figura de São Cristóvão? Porque essa saída da região central do Rio de Janeiro, né, onde ficava o Morro do Castelo, fundação da cidade, onde a cidade estava ainda incipiente, ela era bloqueada por uma série de várzeas e pântanos e terrenos alagadiços que vai se estender, que é o Saco de São Diogo, a orla ali de São Cristóvão e a Baixada ali da Tijuca. E ali você tem a confluência, né, a passagem do Rio Comprido, né, que hoje nós conhecemos como Rio Comprido, ali Rio Iguaçu, o Rio Maracanã, o Trapiceiros e o Joana, né? Então, assim, tirando um ou outro ponto mais elevado, você tinha uma baixada alagadiça, né? Não é à toa que a Tijuca até hoje fica embaixo d'água, né? Isso foi sendo sanado no decorrer dos tempos, né, com a passagem do tempo, com diversos aterros e alterações, né, humanas. Mas assim, você passar do castelo por terra, né, do Morro do Castelo, região central do Rio de Janeiro, até ali a região, até São Cristóvão não, até ali o que era conhecido como Engenho Velho, que é logo depois do Estácio, né, ali no iníciozinho da Tijuca, onde nós conhecemos hoje como iníciozinho da Tijuca, era algo muito difícil. Então, por exemplo, para você sair do Engenho Velho, do Castelo, do Morro do Castelo, para São Cristóvão, era muito mais fácil você tomar um barco e você vir pela Bahia. Muito mais rápido, muito mais seguro do que você vir por terra, só para você ter noção. Então você fazer essa travessia era algo que era digno, né, de São Cristóvão. Então se ele chegou até ali foi porque São Cristóvão ajudou. E aí o santo ficou batizando essa fazenda, né, que vai batizar futuramente o bairro. É até interessante, porque muitos lugares, não só do Rio de Janeiro, como de outros lugares aí do Brasil e do mundo, eles mudaram de nome com o passar da história. E a gente vê que o São Cristóvão já vem desde sua origem, né? Exatamente, desde a origem. Mas tem uma curiosidade bacana nisso daí. Ali naquela regiãozinha de São Cristóvão, a gente acha que a história, né, formalmente começa ali. E hoje em dia nós já temos dados de que não. Você tem um autor que é maravilhoso, que é o Rafael Freitas da Silva, que tem um livro maravilhoso chamado O Rio Antes do Rio, no qual ele vai colocar que toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, os bairros e as vias que ligam esses bairros, as principais vias, elas já eram localidades e caminhos indígenas, né, tupinambás, que faziam parte do nosso território, né? Cada taba ancestral, né, que depois vai ser chamado de tapera pelos portugueses,
basicamente vira um núcleo de colonização e um núcleo de presença, né, primeiro indígena e depois colonial. E São Cristóvão não é diferente. Você tem ali, basicamente, e aí você tem alguns relatos. Nós conseguimos esse material, né, o Rafael Freitas da Silva fez essa pesquisa, fundamentalmente com base nos relatos dos missionários franceses da França Antártica, né, André TV, que era um franciscano, e o calvinista Jean Lillery, e os registros da época. Tem também um registro do Hans Staden. E o fato é que ele consegue mapear essas diversas aldeias indígenas que existiam na região metropolitana do Rio, né? E elas se comunicavam via terra, né? Também fundamentalmente. E que correspondem hoje à localidade do Rio de Janeiro, como Taquara, e algumas mantêm o nome, Taquara, inclusive. Sapopemba, estava falando de Bento Ribeiro, a rua Sapopemba, indo ali naquele caminho de Deodoro, você tinha uma aldeia indígena ali, que era a aldeia de Sapopemba. Inhaúma, depois vai ficar conhecido como Tapera de Inhaúma, a primeira colonização naquele local, vai virar também uma fazenda jesuíta. E ali, o núcleo, o embrião de ocupação humana, né, vamos falar assim, naquela região ali de São Cristóvão e Tijuca, né, é a aldeia de Jabebiracica. E aí você tem várias nomenclaturas, que talvez seja por isso que o nome não vingou, ao contrário de outros lugares, que são um pouco conflitantes. Primeiro Jabebiracica, aí fica também Iabebiracica, Jababuracica, tem várias confusões em torno desse nome, mas o fato é que era uma aldeia que provavelmente era uma das principais aldeias, porque tinha contato. E franceses viviam, os franceses eles ficavam baseados nessa aldeia, e ela era uma aldeia muito fácil para parar navios, por conta do estuário, né, de São Diogo, que é aquela parte ali que entra, onde hoje ali é a Francisco Bicalho, né, já aterrada, que dali era um estuário, como se fosse uma reentrância da Bahia, então você conseguia entrar com embarcações ali. A praia de São Cristóvão, que era portada, né, não é por acaso que toda a nossa região portuária está focada nessa orla, né, e ali era o ponto de comércio entre os indígenas e os franceses, né, com pau-brasil, enfim, outras explorações que tinham por aqui. Enfim, mas essa aldeia, ela é particularmente importante, primeiro porque ela teria sido muito grande, depois com o advento da França Antártica, enfim, anterior à fundação da cidade do Rio de Janeiro, você já tem essa presença maciça de franceses e indígenas vivendo juntos nessa aldeia. E depois da fundação da cidade do Rio de Janeiro, nós temos um personagem que é maravilhoso, que é o Araribóia, e que é um dos nossos heróis fundadores da cidade, na real. Assim, você tem até o Rafael Freitas da Silva tem um livro maravilhoso que é o Araribóia, falando sobre a biografia dele. E ele vai ocupar, junto com os Temiminós, que eram guerreiros dele, aquela aldeia. E aí ele já está batizado, ali vira a aldeia de Martim, ou Vila de Martim. Né? E ali, muito próximo dali, vai ser fundada essa fazenda de São Cristóvão. Entendeu? Então, assim, é algo fundacional, passa a se chamar São Cristóvão, mas tem um momento anterior que justifica, né, esses caminhos todos, aquela ocupação. Você já tem uma história humana ali anterior até o próprio bairro, como fundação, né, através dos jesuítas oficialmente. Agora, quando você fala, por exemplo, que ela foi, digamos assim, administrada por jesuítas, né, no seu início, a formação da etnia ou digamos assim, era formada a população, por exemplo, de São Cristóvão hoje, a sua constituição é oriunda, basicamente, provavelmente, dos escravos africanos que vieram para poder trabalhar dentro da fazenda, tinham portugueses. Como é a formação hoje, advindo da sua formação baseada na história da fazenda, no caso, que era administrada? Vou deixar dar prosseguimento. Não sei se consigo captar a ideia. Entendi. É diversa, né? Claro que você vai ter traços, né, tanto nativos, quanto portugueses, quanto de africanos escravizados, que é a nossa gênese original. Mas o fato é que São Cristóvão, ele vai, essa fazenda, essa localidade de São Cristóvão,
ela logo vai ganhar uma igreja, né, que é a igreja de São Cristóvão, que existe até hoje, ali perto do campo de São Cristóvão, né? E no entorno dessa fazenda e dessa igreja você vai ter a constituição de um bairro mesmo, né, pessoas indo para lá até para fazer comércio. E aí a gente já dá para a gente pular para 1627, que é a data da fundação da Capela de São Cristóvão, né? E ali você já tem comprovadamente uma estrada com pontes, com tudo, lógico, de uma forma bem simples, ligando a Fazenda São Cristóvão, né, e essa localidadezinha, até o centro do Rio de Janeiro, até o castelo. E mais ainda, você tem uma estrada que parte dali, e essa também extremamente importante para o Brasil, indo até Santa Cruz, que era a última fazenda dos jesuítas aqui nessa região nossa metropolitana de hoje. Então, assim, essas estradas são as primeiras, não foram abertas pelos jesuítas, obviamente, já eram caminhos indígenas, conforme eu falei anteriormente, essas ocupações, os portugueses, né, os colonos, enfim, os jesuítas, vão aproveitando de estruturas e de clareiras já abertas, enfim, e vão tomando para si as estradas nesse território, né? E por que eu estou falando isso? Porque essa ligação para Santa Cruz vai ser a nossa primeira ligação, e a principal, né, para o fundo da Baía de Guanabara, por terra, que não por mar, e para o interior do Brasil. Isso vai ser especialmente importante a partir do século XVIII, né, ali para os idos de 1700, quando você vai começar a ter exploração de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais. Esse caminho de São Cristóvão até Santa Cruz é o embrião da Estrada Real, que vai até Minas Gerais. E aí a gente já vê que o bairro começa a tomar uma importância, e essa ligação do bairro, né, como se fosse um pórtico de entrada, de fato, para a região da cidade do Rio de Janeiro, que está descendo ali o Morro do Castelo, ocupando aquele baixio ali aqui no centro da cidade, entre o Morro da Conceição e o Morro de Santo Antônio, ocupando essa planície central, aterrando e domando esse território, vai ser fundamental para o desenvolvimento da cidade para esse lado, né? Esse desenvolvimento ele acaba sendo apressado, né, adiantado, quando você tem, já também no século XVIII, dois acontecimentos muito importantes. Em 1759, os jesuítas são expulsos de Portugal pelo Marquês de Pombal e também do Brasil. Tá? Então, assim, todas as terras deles passam para a coroa portuguesa. O que a coroa portuguesa faz? Ela pega esse território e vai particionando em unidades menores. É basicamente como se você pegasse um grande latifúndio e partisse ele em várias fazendas menores, chácaras, né? E isso começa a ser vendido. E uma dessas chácaras, né, dessas fazendas que vão sendo recortadas ali, e que vai ser fundamental para a história do Brasil, é a Quinta da Boa Vista. A Quinta da Boa Vista, ela é uma propriedade, né, originalmente grande, né? Quem o comprou diretamente da coroa portuguesa, depois dela ter sido tomada dos jesuítas, foi o Elias Antônio Lopes, que era um comerciante de escravos, inclusive. E como São Cristóvão já era uma área portuária, né, ele pegou um ponto alto do bairro e construiu um palacete direcionado para a Baía de Guanabara, por isso Quinta da Boa Vista. Né, e era um território muito grande, até quase o Pedregulho, pegando aquela parte de São Luís Gonzaga. Quando a família real vem para o Brasil, né, antes disso você vai ter um outro fator muito importante, que é a vinda da capital para o Rio de Janeiro. A família real vem para o Brasil, logo na sequência, e você vai ter o outro passo importante, que é a família real ocupando a Quinta da Boa Vista. E a família real vem para o Brasil em 1808, a gente já está no século XIX, mas o fato é que o século XIX vai ser o século do bairro de São Cristóvão, porque a vinda da família real vai impulsionar toda aquela região, que já tinha sido particionada pela coroa portuguesa a partir
da fuga dos jesuítas, né, da saída dos jesuítas, né, e vai ficar hipervalorizado. Você imagina você ser vizinho de Dom Pedro, né, de Dom João, enfim. Aquela região toda ali vai se tornar uma região de fato nobre, né? E isso vai trazer muitos estrangeiros para morar ali. Muitos estrangeiros para morar ali. Você tem registros na região do Caju, né, onde você tem a ponta do Caju, principalmente o pessoal da Marinha Inglesa, que vai tanto ter concessão de terras ali para poder aportar os navios e ficar no Rio de Janeiro enquanto eles estiverem aportados aqui, quanto depois até que vão fazer residência fixa naquela parte do Rio de Janeiro. Porque além da família real, tem os nobres, né? Exatamente. E eles vão ocupando aquela área de São Cristóvão. No século XIX, né, esses idos de 1800, são fundamentais para São Cristóvão e também, claro, para o Rio de Janeiro, mas São Cristóvão se vê como talvez o epicentro do poder no Brasil, né? Você tem, além da Quinta da Boa Vista, você tem a Imperial Quinta do Caju, que é como se fosse uma estância de praia, né? Você tem a Praia do Caju de um lado, a Orla de São Cristóvão do outro, né? Onde você tem a casa de banhos de Dom João VI. Você tem essa parte que é muito interessante da nossa história ali, né? Os primeiros banhos de mar, de fato, né? Terapêuticos, enfim, do Dom João era nessa região, né? E depois vai ser meio que uma casa de praia, né? Você tem ali a Quinta da Boa Vista, e quando eles querem ir à praia ou querem fazer uma festa mais aberta, enfim, era usada a Imperial Quinta do Caju, que se perdeu muito na história, por conta de acontecimentos no próprio século XVIII. No próprio século XIX, perdão. Né? E aí, voltando à sua questão original, você começa a ter uns ciclos de imigratórios, né? Primeiro, de estrangeiros que chegam, ingleses, principalmente. Até mesmo porque muitas daquelas fazendas, após a libertação, ou seja, o fim da escravidão no Brasil, né, houve a vinda dos imigrantes que substituíram os escravos na fazenda como assalariados, né? Isso aí deve ter influenciado com certeza. Sim, também. sim, mas nesse caso especificamente não, porque São Cristóvão já não era uma região rural, né? No final do século XIX, ele já é uma região urbana. No século XIX, você tem a implementação ali de água encanada, de via pública, transporte público, o bonde puxado a burro, a sede da Companhia de São Cristóvão. Então, assim, São Cristóvão é um bairro que rivalizava com Botafogo nessa questão de ser um bairro nobre, né? Está a elite carioca ali. Fazendo um pano rápido, ainda também no século XIX, você vai ter essa industrialização do Brasil que começa bem incipiente, mas que o epicentro também está aqui no Rio de Janeiro, né? A primeira fábrica do Rio de Janeiro autorizada em 1824, ali na Fábrica das Chitas, na Tijuca. E São Cristóvão, depois, principalmente da segunda metade do século XIX, começa a chamar e concentrar muito parque industrial, né? Dos mais variados tipos. E pela facilidade do porto e da estrada de ferro, né? Você vai ter a Leopoldina ali na frente, você vai ter a Central do Brasil que está passando do lado. Então, assim, você tem meios de escoar essa produção. No final do século XIX e início do século XX, São Cristóvão começa a fazer a transição de um bairro de elite. Você já não tem mais a monarquia, você já veio a república, que tenta apagar até essa história pregressa da monarquia. E você vai ter a transição de um bairro de elite para um bairro fabril e operário. E aí você começa a ter uma nova fase do bairro, né? Que entra no século passado, né, no século XX, como um bairro pensado pelas fábricas e pelo operariado, né? E aí você tem um grande emblema, né, dessa fase, o estádio do Vasco da Gama, né? Os grandes clubes, o próprio clube de São Cristóvão, né, o São Cristóvão Futebol Clube, que é a junção de alguns clubes também de operários e de militares. E nessa mesma época, por conta dessa mudança de paradigma, né, de ser um bairro de elite e nobreza para um bairro na República já voltado para a produção, fabril e operário, você começa a atrair muitos imigrantes nordestinos. E é por volta dessa época que você começa a fazer uso do Campo de São Cristóvão como feira, né, de produtos nordestinos.
E quando a gente vê a realidade hoje de São Cristóvão, se puder dar uma apanhada em 1 minuto mais ou menos para a gente poder finalizar, a gente já está chegando nos minutos finais, queria ouvir essa finalização até o dia de hoje. O que acontece é o seguinte, você teve essa mudança de paradigma, né, no decorrer do século XX, São Cristóvão deixou de ser um bairro nobre, por consequência também deixou de receber prioritariamente os investimentos públicos necessários, embora se conserve muito aparato público, né, e muitos lugares de interesses, que a gente não tem nem tempo de anunciar aqui, mas que são até hoje muito valiosos para a municipalidade do Rio de Janeiro. Mas o fato é que a impressão que se dá em algumas partes é que houve uma certa decadência, né? Porque você não tem, isso talvez seja nosso, você não tem um apreço, né, por essa história, né, e por essas características que tornaram São Cristóvão tão únicas e tão especial, que, por exemplo, você, num dado momento, em troca da mobilidade pública, você cruza o bairro com a linha vermelha que destroçou imóveis históricos, enfim, em nome da mobilidade, né, em ligação com a zona sul da cidade. Eu vou te dar 1 minuto. 1 minuto para você deixar um recado para a população do estado do Rio de Janeiro. É isso. Eu acho que o recado que fica, né, é a valorização da nossa história, né, entender que antes, né, da ocupação colonial existia, né, povos originários que constituíram o nosso embrião como povo, como história, né, buscar isso, né, cada vez mais, e valorizar o seu bairro, seja ele qual for, procurar ver qual é a história dele, procurar ver o que dele você traz, né. É isso, assim, isso que é muito importante, né. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, obrigado, que com certeza contribuiu muito para todos nós aí com a história do nosso Rio de Janeiro, de São Cristóvão, né? Que tem muitas coisas que com certeza a população não conhecia dessa realidade. E gostaria de agradecer a você, telespectador, por estar mais uma vez conosco no Núcleo de Educação e Cultura da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Um abraço a todos.